Bom, bora lá por telefone agora, a Sim. doutora Melissa Palmieri, médica da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, para falar com a gente aqui no Band News São Paulo sobre essas regras do isolamento. Bom dia, doutora. Agora sim, me ouve bem? Bom dia, Ivan. Agora sim. Nada como o bom e velho telefone, né, doutor? Exatamente. Algumas antigas tecnologias nos salvam ainda É das isso. novas. Doutora Melissa, olha, a gente já teve algumas mudanças recentemente em relação ao tempo de isolamento, né? Eu queria que você começasse explicando para o nosso ouvinte o que mudou de fato em relação àquelas pessoas que testarem positivo para a Covid-19, né? Há diferença para o sintomático, para o assintomático? Quanto tempo tem que ficar em casa? Tem que testar de novo para voltar? Fazer um apanhadão aí dessas mudanças. Perfeito, Ivan. Ivan, nós temos que entender, para poder explicar sobre esses novos fluxogramas, que estamos em um momento diferente da pandemia. Ou seja, quando nós falamos do município de São Paulo, para termos ideia, a gente tem na primeira dose, na segunda acima de 100%, a gente coloca porque nós vacinamos também, além da população de São Paulo, então vacinamos um percentual aí de população da grande São Paulo. Então nós temos uma boa cobertura vacinal da primeira e segunda dose, e na terceira, já até faço meu apelo, né? Nós estamos com 58,23% de cobertura, mas para Ômicron, neste momento, se faz essencial. Então, quem ainda não estiver com essa terceira dose e estiver no momento de vacinar, nós aqui da Secretaria pedimos que procurem as nossas UBSs. Por outro lado, também, eu queria chamar a atenção que os nossos adolescentes também estamos com uma cobertura fantástica. Agradecemos à população de São Paulo, então tivemos na primeira dose 114%, fazendo essa ressalva, e 97,28% na segunda dose, e nas crianças estamos com um percentual muito bom, está sendo também a população paulistana respondendo muito bem, com quase 70% da primeira dose que ainda estamos. Então, o que leva em consideração esse novo fluxograma? As pessoas que estão devidamente imunizadas, nós entendemos, e esse é um papel da vacina, ela reduz a carga viral e, portanto, reduz também os sintomas. Então, aí a chance de transmissão também diminui daquele que está vacinado. Por isso que a gente pede tanto que a população se vacine, porque é um pacto coletivo. E aí, o que mudou especificamente? O 7º dia, ele é um dia muito importante daqueles que foram suspeitos confirmados por teste laboratorial ou suspeitos clínicos, suspeitos por imagem, suspeitos que a gente fala epidemiológico, tinha alguém em casa, a pessoa evoluiu com sintoma gripal. Então, o 7º dia, ele é uma data que muda, que as pessoas que são do grupo específico, aqueles de risco, que são gestantes puérperas, pessoas com comorbidades a critério do médico que estiver avaliando, pessoas em situação de rua, idosos que residam principalmente sozinhos, e as pessoas que ainda não estão imunizadas ou ainda com atraso da segunda e terceira dose, que são grupos que a gente considera de risco, vai ser realizado aí se necessário, né, a testagem do RT-PCR, o teste de antígeno, dependendo aí da disponibilidade de insumo. A gente sabe que existe um problema mundial de testes, para que veja se vai ser possível liberar o isolamento a partir do 7º dia ou não. E aí a gente sempre coloca, se não houver a possibilidade de testagem, que a pessoa entenda que do 7º ao 10º dia é essencial a manutenção das medidas não farmacológicas, ou seja, utilizar uma boa máscara com vedação do nariz e boca, evitar ir para aglomerações. Então, exatamente, a gente está falando há mais de um ano, aí, quase 2 anos, realizar o distanciamento social e realizar a higienização das mãos. Então, isso é essencial. E depois, obviamente, do 10º dia, manter aí essas medidas não farmacológicas que são essenciais. E, por outro lado, também neste fluxo, para finalizar, e aí depois a gente abre aí para algumas perguntas, a gente também teve um olhar muito crítico da força essencial de trabalho. Então, vamos, ao máximo possível, de novo, a gente sempre coloca como secretaria, de acordo com a disponibilidade de insumo na cidade, nós temos medido, assim, temos feito todos os esforços
para aquisição de insumos de testagem para profissionais de saúde, de serviços públicos, né? Nós vamos estar, sim, realizando essa testagem no 7º dia para verificar se este funcionário pode voltar ou não. E os servidores públicos municipais também, a gente estará tentando prover aí essa testagem. Mas basicamente muda nesse sentido. E também tem a mudança da quarentena, a gente pode falar mais para frente, que eu vou abrir para perguntas aí, senão só eu falo. Vamos lá, doutora. Testei positivo para Covid-19, quanto tempo ficar em casa? E aí, há diferença se tem ou se não tem sintoma? Muito bem. Se a pessoa, vamos pensar um público geral, bem vacinado, um jovem, não é de risco, e não vai ter possibilidade de testar, né, nesse 7º dia. Solicita-se que, a partir do 7º dia, se essa pessoa não tem, há mais de 24 horas, não tem mais nenhum sintoma respiratório e nem sinais como febre, ela esteja bem nessas 24 horas, ela pode sair do isolamento e, de novo, com com o que eu ressaltei, do 7º ao 10º dia, ela tem que manter. Durante a pandemia, a gente mantém as medidas não farmacológicas, mas do 7º ao 10º dia, mais ainda atenção. Então, isso daí, mesmo até o assintomático, ele entra nesse critério, entendendo que o assintomático, ele testou positivo, não teve sintoma nenhum, ele vai ter mais chance aí desse 7º dia de estar fazendo esse protocolo como a gente colocou. Uhum. Agora, quem não necessariamente fez teste ou contraiu a Covid, mas teve contato com alguém que contraiu, essa pessoa precisa ser isolada também, né? Geralmente as empresas falam, não, fica em casa e tal, faz um teste, a gente... Igual você falou, precisa da disponibilidade, né, do insumo, mas para quem só teve contato com alguém, a regra é a mesma? Isso, Ivan, é importante, aí você está falando do contato de caso confirmado de Covid. Então, essa pessoa teve esse contato, e aí o que está no fluxograma, e que também é uma normativa aí que vai poder apoiar até as empresas para seguirem. A quarentena, isso a gente não chama isolamento, porque ele teve contato com o caso positivo, então isso é a quarentena. Ela poderá ser suspensa após o 7º dia, tá? Desde que o resultado do teste, que pode ser um RT-PCR, o teste rápido de antígeno, seja realizado a partir do 5º dia de quarentena. Então, vamos pensar, ele teve contato com o caso positivo a partir do 5º dia dessa exposição. Então, ele pode no 5º, no 6º ou no 7º fazer esse teste. E se ele der não detectado ou não reagente, ele pode retornar às atividades laborais e tem que manter do 7º mais 7 dias, ou seja, ele retorna no 7º dia da atividade, mais 7 dias, manter, a gente fala o monitoramento dos sinais e sintomas, ou seja, ele tem que ser continuado, verificar se ele desenvolver algum sintoma respiratório, para poder, porque aí ele pode se tornar um caso suspeito, aí ele entra no fluxo de testar, verificar se ele está com Covid ou não. Então, em realidade, por quê? Nós entendemos que a Ômicron, o início, né, se você tem um contato com caso positivo, ele é muito precoce. Então, até 7 dias, e usualmente até o 5º, você acaba desenvolvendo a doença. E o mais importante é que a gente tem que entender também o que é contato, né? O contato, a gente utiliza aí o informe do Ministério da Saúde, qualquer pessoa que teve esse contato próximo com o caso confirmado durante esse período de transmissibilidade, que é entre 48 horas até os 10 dias após a data de início dos sintomas da pessoa. E como que você tem que avaliar se foi um contato de risco ou não? Essa pessoa tem que estar a menos de 1 metro de distância por um período mínimo de 15 minutos, com um caso confirmado, sem ambos utilizarem a máscara facial adequadamente ou utilizarem de forma incorreta. Também pode ter tido um contato físico direto, com aperto de mãos, por exemplo, com o caso confirmado. E aí, profissional de saúde que possa não ter utilizado algum equipamento de proteção individual com caso positivo. Então, para as pessoas, e lógico, o contato domiciliar, ele é
ou aquele que reside numa mesma casa, no ambiente, né, num dormitório, numa creche, num alojamento, esse sim é um contato realmente que a gente considera. Então, avaliando todo esse contexto, a gente tem ideia de como deve ser feita essa quarentena adequadamente. Doutora, para a gente encerrar aqui, uma última pergunta da Laudiceia, e aliás a pergunta que muito ouvinte sempre manda para a gente. Tive Covid, depois de quanto tempo posso tomar a terceira dose da vacina? 30 dias, é isso? Está mantido esse prazo? 4 semanas, exatamente. A gente fala 4 semanas, que vai dar 28 dias, mas pode ser 30 dias. Então, assim, isso é importante porque as pessoas, às vezes, têm um conceito equivocado que eu peguei um vírus, eu peguei a doença, eu estou imune. Só que a doença não dá uma imunidade duradoura e é importante, e nem talvez tão robusta quanto a realização da vacina. Então é essencial, mesmo quem tenha se infectado, que vá procurar o posto de saúde e se imunize e se proteja do coronavírus. 30 dias em relação ao primeiro dia de sintomas, né? É exatamente, tá. Exatamente. Muito bem, doutora Melissa Palmieri, médica da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, nos ajudando aqui, trazendo informação e orientação aqui para os nossos ouvintes. Obrigada, doutora. Um bom dia, uma boa semana. Bom dia, boa semana também.